Olá, meu nome é Valdir Ferreira, iniciando mais uma videoaula, a continuação do projeto DDD 2020, a SyncTask, parte 2. Nessa parte 2 a gente vai implementar validações no domínio, certo, pessoal? Projeto DDD 2020 utilizando a SyncTask, parte 2. Implementações e validações na regra de negócio. O objetivo dessa videoaula é utilizar o mesmo projeto que a gente utilizou na aula anterior, que a gente fez, o projeto que a gente fez na aula anterior. Abordaremos nessa aula algumas implementações de validações na regra de negócio. A gente vai fazer umas validações no domínio, certo? E retornar mensagens para o usuário. Lembrando que a gente vai utilizar o mesmo projeto feito na aula passada, É só pegar no GitHub e dar continuidade nesse projeto. Caso você não tenha assistido a primeira aula, você volta na primeira aula, assiste lá para entender como foi feito esse projeto e pega esse fonte e para continuar a segunda aula. As ferramentas que nós iremos utilizar: o Visual Studio 2019, versão Community, SQL Service Managed Studio, que nós estamos utilizando para salvar os dados e consultar nesse projeto. As linguagens, o C# e o HTML, mais que a gente utilizou nesse projeto também. As implementações que a gente vai fazer vai ser na entidades, A gente vai melhorar a entidade de notificação, vamos implementar mais um método lá para validar por decimal. No domínio a gente vai fazer implementações de validações do produto dentro do domínio. Na aplicação a gente vai fazer o método de passagem, o método que vai disponibilizar para a camada de apresentação das validações. Na apresentação, no caso na controller de produto, a gente vai fazer os novos métodos de validação e mostrar as mensagens para o usuário, as mensagens de campo inválido ou campo que precisa ser digitado no caso. E vamos ao fonte, Eu estou aqui com o meu Visual Studio 2019, o primeiro projeto que a gente fez aqui em 2020 do DDD, aplicando as técnicas do DDD. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui nesse projeto é ir no Entities, projeto Entities aqui na pastinha, Notifiers, notificações. A gente vai, a primeira coisa é alterar essa propriedade aqui, que a gente vai copiar aqui, Na verdade esse método aqui, esse parâmetro, a gente não está passando ele aqui embaixo, porque como a gente não está utilizando, então na verdade eu não cheguei a passar. Então só vai fazer assim, certo? Vou vir aqui, vou copiar esse cara, colocar ele aqui para baixo. Aqui, em vez de ser int, é decimal. Aqui, decimal. Pronto. Feito isso, tá correto. É só isso que a gente vai fazer aqui na validação da Notifier, certo? É o método que a gente incluiu. Pronto, agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai para o domínio, no caso aqui, no domínio, e vamos utilizar aqui a interface service do produto. A gente vai criar dois métodos aqui, que são o adicionar produto e atualizar produto. Aí você me pergunta, mas na primeira aula a gente já fez esses dois métodos CRUD, que é os métodos genéricos. Porém, nessa aula a gente vai fazer validação, que na primeira aula a gente não fez nenhuma validação no domínio. Então a gente vai utilizar dois métodos básicos para mostrar como fazer essa validação e depois dessa validação em si, se for tudo sucesso, salvar essa validação no banco utilizando os métodos CRUD, certo? Então vamos dar um contraponto aqui. Depois mais um contraponto para ele adicionar o objeto do produto, Pronto. Feito isso, agora a gente vai criar uma pasta aqui dentro do projeto que chama serviços, para a gente colocar a classe de serviço do nosso produto. Então vou vir aqui, antes da classe, vamos colocar uma pasta para ficar mais separado. Aqui, adicionar. Como eu já tinha dito mesmo no projeto, a gente está criando todas as classes, as pastas, tudo em inglês, para manter uma única linguagem, para não se perder na metade do tempo, certo? Agora vamos criar a classe aqui do serviço produto service, e essa classe aqui ela vai herdar a iService produto, que no caso é esse cara aqui.
Ctrl ponto para adicionar a referência, e aí ele vai pedir para implementar o método, dar um outro Ctrl ponto e implementar interfaces. Agora eu vou criar o construtor dessa classe. Opa. Pronto, criando o construtor da classe, agora a gente vai utilizar a interface do produto em si. Essa interface aqui para a gente conseguir acessar os métodos que existe lá padrão, né? No caso, os métodos genéricos. Então, private read online. Aí vamos colocar isso, underline, isso, opa, underline, produto. Ctrl ponto para adicionar a referência e pronto. Aqui agora eu vou fazer a mesma coisa e vou pegar esse cara aqui que vai receber o produto. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente vai utilizar ele aqui dentro, certo? Dos métodos que a gente criou. A primeira coisa que eu vou fazer é validar o nome, né, do produto se o cara digitou quando ele adicionar esse produto, porque é obrigatório, a gente vai tornar obrigatório como regra, o valor não pode ser 0 e o nome também tem que ser digitado, é obrigatório isso. Então, validar nome, aí eu vou vir aqui, ó, vou copiar esse cara, ponto, validar propriedade string, certo? Vou pegar o produto, vou passar o que ele pede primeiro aqui, deixa eu ver, valor, ponto, nome, né? Que é o valor que tem no nome, e depois ele pede a propriedade, né? Pra gente mostrar que propriedade a gente vai utilizar, que é o nome, certo? Feito isso, agora eu vou fazer a validação do preço do produto, né? Colocar do mesmo jeito, aqui eu só vou alterar aqui para preço. Aqui, em vez de validar a propriedade string, é validar a propriedade decimal que a gente criou. Validar a propriedade decimal. Aqui a gente vai passar o preço. Esse preço aqui eu vou colocar aqui também. Como pronto. Feito isso agora, aqui eu vou colocar o async, né? Porque é um método async task. E agora a gente vai fazer a validação dele, que se a validação do nome for verdadeira, né? O cara digitou alguma coisa e valida produto, preço, o cara também digitou alguma coisa, aí a gente vai adicionar no banco. E para isso a gente utiliza a interface do produto, certo? E adicionar. Copiar esse cara aqui, coloco aqui. E como ele é async task, tem que colocar um await aqui nesse método, para ele aguardar até a finalização. Feito isso, pronto, já finalizou o método de insert. Porém, ele tem mais uma regra que a gente vai colocar aqui nesse método, que é o seguinte: toda vez quando o cara estiver adicionando esse produto, independente do que ele colocar lá, se o produto está ligado ou não, se está ativo ou não, eu vou colocar ele sempre como ativo. É uma regra de negócio que tem aqui. O cara quer que toda vez quando adicionar o primeiro produto, ele vai adicionar como ativo para aparecer na tela. E depois, na atualização, o cara decide o que ele vai fazer. Então a gente vai copiar aqui, ó, esse método. Aí vem aqui, vai colar aqui, porque esse cara aqui só não vai ter o ativo, né? Porque aqui já vai ser decisão do usuário. Aqui, em vez de se adicionar, a gente vai... Aqui, em vez de se adicionar, a gente vai dar um product ponto... Acho que tá faltando aqui o async. Pronto. Aqui, em vez de adicionar, vai ser o update, né? Normal. E pronto. Os dois métodos já estão prontos. Os dois métodos estão validando também o preço. E vai retornar para o objeto lá para o usuário, no caso na tela, né? As mensagens referente ao que... as validações que ele está fazendo. Lembrando que na notificação já tem as mensagens aqui, ó, que nem, ó, se o cara digitar um valor menor que 1, né, que no caso até 0, né, ele vai aparecer essa mensagem. No caso, na descrição, se ele não digitou a descrição, vai aparecer essa descrição aqui. É dessa forma que a gente utiliza para mandar as mensagens do domínio para a interface do usuário, evitando, digamos, devolver como um try-catch, né? No caso que try-catch é um erro, né? E aí vai aumentar a memória, né? No caso do servidor.
Feito isso, agora o que a gente vai fazer? A gente vai começar a fazer as implementações agora na application, que é a camada de passagem, certo? Na application agora eu vou vir aqui, ó, vou vir aqui primeiro na interface do produto e vou fazer a mesma coisa que eu fiz na interface lá do serviço. Vou copiar esse cara aqui, certo? Vou na interface aqui do produto, vou colar ele, vou dar um Ctrl pontos porque ele não tem o task aqui, né? Pronto, feito isso agora eu vou vir aqui na app produto, certo? Ele vai pedir aqui, ó, quer ver? Opa, aí pronto, ele já pediu, dá um Ctrl ponto aqui e implementar. Pronto, ele implementou, deixa eu ver onde ele implementou outra, implementou 2 métodos aqui e outra aqui. Aqui eu vou colocar aqui uma desse... Aqui em region, só para ficar separado. Métodos customizados. Pronto. Feito isso agora, eu vou pegar esse a interface aqui, ponto. Deixa eu ver se ele já está disponível, se ele já está aparecendo aqui, ó, não apareceu. Deixa eu ver por que não apareceu. Ah, tá. Do produto. Tá aqui. Pronto. Agora a gente vai ter que fazer o seguinte. Na verdade, aqui também a gente tem que colocar a interface do service, né? Senão a gente não vai conseguir acessar os métodos disponíveis lá no serviço, certo? Então vou copiar aqui, ó, esse cara e vou colocar aqui. Opa. Service produto, Ctrl ponto para adicionar referência. Aí do mesmo jeito aqui, underline, aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa, né? Opa, ele executou aqui, calma. Pronto, ele tinha executado, pronto, recebe, pronto. Feito isso, agora a gente vai utilizar esse cara aqui para implementar os nossos métodos, né? Que no caso aqui, ponto adicionar produto. Que aí ele já vai validar já o nosso objeto, já vai fazer tudo que a gente fez no nosso domínio lá, certo? Aqui sempre async task, await, né? Porque ele é async task. E aqui o async também. Aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, eu vou copiar. E vou só mudar para update, certo? Ponto update. E aqui async task também. Pronto, feito isso, ele já está disponível agora para a gente implementar lá no nosso controller do produto, certo? Então, eu vou passar agora aqui para a camada de apresentação. Vou no site, vou na controller de produtos aqui, certo? Deixa eu dar um zoom aqui para o pessoal ver melhor. Aqui na camada de produto, no caso, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui vai alterar algumas coisas aqui. No caso, no método de criação aqui, vou comentar esse cara que a gente não vai utilizar mais. E a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai aqui nesse método aqui, eu vou copiar esse cara, certo? Vou deixar ele comentado aqui. Em vez de ser o add, ponto, a gente vai utilizar o adicionar produto, né? Adicionar produto. E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar esse cara aqui e vai fazer uma verificação nele. Se ponto notifier, né, que é a notificação, se ele tem alguma notificação, ponto n, se ele tem alguma notificação aqui, se foi gerada alguma notificação lá no domínio para ele, então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um for each nesse cara aqui para adicionar todas as propriedades nossas que foram validadas e tem algum problema. Então eu vou vir aqui e vou colocar esse cara aqui, certo? E aqui agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um model state, o ponto add error, e aqui eu vou colocar o seguinte. Primeiro, o item vai ser o nome da propriedade que ele pede, ponto nome da propriedade, e depois vai ser a mensagem, né?
mensagem dela. Pronto. Feito isso agora, ele já vai adicionar nos erros da página, né? E agora, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Se ele deu esse erro, eu vou colocar esse cara aqui. Na verdade, deixa eu ver, index, produto views, index. Tá. Eu vou pegar esse cara aqui, vou colocar ele aqui. E aqui dentro aqui, ó, eu vou colocar um retorno para a mesma view. Que vai ser a view, view com V maiúsculo aqui. Tá, que vai ser aqui a create, né? Que no caso é o nosso método que a gente está utilizando, né? O create. E a gente vai retornar a nossa moda de produtos também para a tela. Caso ocorreu algum erro, né? O cara não digitou alguma coisa lá, sei lá, descrição ou o valor tá menor que 1. Aí ele vai aparecer esse erro. No update a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou até copiar aqui, ó. Basicamente é a mesma coisa, certo? No update, que vai ser aqui no edição. Vamos comentar também aqui, ó. Aqui no TryCatch eu vou colar esse cara, certo? Isso, colar esse cara. Aqui em vez de ser add produto vai ser atualizar produto, certo? Aqui vai continuar do mesmo jeito, só que aqui em vez de ser create vai ser edição, certo? Edição. Pronto. Feito isso, pronto. Já finalizou nossas implementações, certo? Na verdade, o que a gente também tem que fazer é o seguinte, vir aqui no Startup e definir também o nosso novo serviço que a gente criou lá, né, no caso. Que é esse cara aqui. Vamos copiar aqui para ser um pouco mais rápido, né? A gente criou o Service produto. Ctrl ponto, adicionar interface. E a gente criou também a classe dele, né? Tem que fazer essa ligação, senão ele não vai conseguir. Senão ele não vai conseguir instanciar, né? Fazer o nosso injeção de dependência lá. Dá um Ctrl ponto aqui também, do mesmo jeito. Pronto. Feito isso, a gente vai compilar o projeto. A gente vai compilar o projeto para ver se está tudo certo. Botão direito, recompilar a solução. A compilação, né, ocorreu com sucesso. Tudo certo. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos testar para ver se está tudo certo. Vou executar aqui o projeto. Vamos aguardar a execução dele, né, e a gente vai testar. Já começou aqui a execução, só carregar a tela, a página. Pronto, ele carregou aqui. Agora a gente vai fazer o teste. Vamos clicar aqui em produtos, né? E vamos ver, ó, listando, já estava listando, a gente não alterou isso, né? O que a gente alterou foi na hora da criação, né? No caso do produto, se a gente colocar 0 e não colocar a descrição, ele vai ter que validar esses caras aqui, certo? Então vamos lá. Não, beleza, ele já validou, ele já falou que esses valores aqui não pode ser desse jeito. Então, beleza. Vou colocar aqui 1 e aqui a gente vai colocar nosso primeiro teste. E vamos salvar agora para ver se ocorre tudo certinho. Pronto, ele já fez a criação. Ele já utilizou o nosso método customizado. Agora a gente vai alterar um registro que já existe aqui, no caso esse registro. Vamos editar aqui. Aqui eu vou colocar o valor 0 e vou mandar salvar. Vamos ver se ele já vai fazer essa validação também pra gente, ó. Tem que ser maior que 1. Então eu vou colocar aqui valor 50 e o nome eu vou tirar o nome para ver se ele vai validar também o nome. Também já validou, certo? Teste 2 sucesso, vamos salvar para ver se ele está salvando. Pronto, certinho. Então, o que a gente fez, né, foi alterar, colocar a validação no controller, no domínio, né, validações, mostramos, retornando a mensagem para o usuário dessa validação. Então, eu vou estopar o projeto aqui e vou passar passo a passo o que a gente mostrou, né, nessa videoaula, o que a gente alterou nessa videoaula. Primeira coisa que a gente fez foi aqui vou fechar todos para abrir aos poucos, né, fechar todo o documento, vim aqui. A gente veio aqui vou colocar assim,
Na entidades, foi na entidade de notificações, a gente fez uma correção, né, uma melhoria aqui no campo, né, que aqui estava errado, no campo o dia inteiro, que a gente também não estava utilizando, e criamos a nova propriedade aqui, né, novo método de validar decimal, que já retorna a mensagem direto no objeto. Sabendo que esse objeto aqui, todos os nossos entidades, elas estão herdando a base, então basicamente já tem esses métodos de validação dentro dela, certo? E depois disso a gente foi para o nosso domínio, que a gente implementou o nosso serviço, né? No caso a gente foi lá na interface de serviço, criou nossos dois métodos aqui, no caso, né? E depois a gente criou o service, aqui a pasta service, e depois criamos a classe serviço produtos, que a gente implementou, né? Utilizando a interface de produtos que já existia com os métodos CRUDs. Fizemos as validações aqui necessárias para a inclusão com regra de negócio. Todo o produto que for inserido ele deve ser ativo, né? Já há uma regra de negócio aqui dentro. E a validação também para o update, que ele não deixa você inserir, no caso, um produto sem descrição ou com valor zerado. Depois que a gente fez isso, a gente passou para a parte da aplicação, né? A aplicação a gente fez a mesma coisa na interface do produto, criou as duas interfaces aqui. E lá no Open App, né? Aqui no App Produto aqui, a gente implementou, né? Colocou também aqui a interface do serviço, né? Utilizamos aqui no construtor da classe também a interface do produto e os nossos métodos customizados. A gente utilizou a interface do produto para chamar os nossos métodos customizados de validação que a gente criou lá. Depois disso, a gente passou para controller, né? No caso, no site aqui, né? Na camada de apresentação, aqui na controller, o que a gente fez foi só comentou, né? O método que já existia, CRUD, padrão, né? Genérico. A gente chamou do nosso novo método, né, de validação e verifica agora dentro da notificações se existe alguma coisa. Se existe, ele faz um for each e adiciona os erros na moda state. Todos os erros que tem na tela lá são as propriedades, né, e a mensagem de erro para cada um dessas do que não deu certo, no caso da nossa validação. No update não é nada diferente, só muda aqui, né, o método update que a gente está chamando. E a validação é da mesma forma que a gente faz e retorna para o produto caso aconteceu algum problema. Se não, a gente já continua retornando para a lista de produtos lá da mesma forma que era antigamente, certo? Eu acredito que é isso. Eu vou disponibilizar esse fonte também no GitHub, né? A próxima a gente vai fazer uma validação, né, umas regras de negócio um pouquinho diferente, utilizando dados, né, consultando dados do banco de dados, certo? Deixa eu fechar aqui. Pronto. Considerações, né? Esse projeto é um projeto open source e pode ser utilizado tanto para trabalho quanto para estudo também, tá? O fonte do projeto não pode ser vendido, mas pode ser utilizado para fim de desenvolvimento de projetos em empresas ou projetos pessoais mesmo, ou para estudos, né? Tanto faz. Lembrando que o Visual Studio para empresas é pago, tá, pessoal? Eu estou utilizando o Visual Studio 2019 versão Community, que realmente é para estudo, né? Consultorias, treinamentos de equipe, desenvolvimento da arquitetura, entrar em contato pelos comentários, certo, pessoal? Qualquer dúvida que tiver, comentários. As referências que eu utilizei foi o Agile, esse site aqui no caso, para fazer arquitetura, utilizando boa prática, também o site do Eduardo Pires também. Utilizei o e-book, né, do Eric Evans também, o e-book do DDD, né, dele, o livro dele, apresentado por Valdir Ferreira, que sou eu. Dúvidas, sugestões, consultoria, treinamentos de equipe, desenvolvimento de arquitetura, deixar nos comentários, como eu tinha dito antes. E obrigado a todos, né, que acompanharam até o final. E até a próxima. Tchau, tchau.